Olá, meus amados! Eu estou aqui novamente desejando um lindo dia para vocês, uma linda semana e um lindo mês cheio de luz. E gostaria de continuar o assunto então sobre os obsessores. Eu gostaria hoje de falar sobre um tema que Kardec abordou muito bem e que eu acho que a maioria das pessoas se baseia muito nesses princípios de Kardec. Então, quais seriam, os tipos mais comuns de obsessores? Vamos começar então com o primeiro, de desencarnado para desencarnado. Ou seja, os dois seres estão desencarnados no plano inferior e estão literalmente se perseguindo por vingança, por coisas de vidas passadas, por falta de afeto, enfim, porque aconteceu alguma coisa como uma grande mágoa, como uma morte, como uma traição. Então eles passam a se perseguir no plano espiritual, e isso interfere muito até mesmo na possibilidade de reencarnar novamente. Então é uma perseguição de um espírito desencarnado a um outro desencarnado, mas isso tudo está acontecendo no plano espiritual inferior. Outro tipo é de encarnado para desencarnado, ou seja, a pessoa está encarnada na Terra, está, entre aspas, viva, e existe um ser desencarnado, e essa pessoa fica lá, sei lá, pensando nele incessantemente, não aceitando o desencarne dessa pessoa, falando muito dela, pensando demais na pessoa, não deixando com que ela descanse, não aceitando que ela agora tem uma nova experiência, que é o desencarne, que ela na verdade não morreu, ela só passou para uma outra dimensão, paralela, e está lá aprendendo, ela está num outro momento dela. E às vezes também essas energias, elas passam para essa pessoa que desencarnou através do encarnado, através, por exemplo, um exemplo bem simples, através de uma disputa de herança, por exemplo, onde as pessoas estão se degladiando em função do dinheiro e essa energia negativa acaba obsediando essa pessoa que desencarnou. Um outro tipo é de desencarnado para encarnado, o que é o mais comum que a gente escuta, que é aquela coisa que a gente sempre tem muito medo disso, e não compreende que às vezes a gente mesmo também está obsediando. Bom, essa é uma perseguição às vezes de um espírito que não aceita não aceita que essa pessoa mudou, não aceita que ela está encarnada. Então ele está no plano espiritual mais inferior, porque todo o espírito obsessor, ele está dentro da energia de dominação, então ele não consegue ir para um plano espiritual melhor, onde ele vai ser um servidor da luz de verdade. Então ele está lá preso ainda nessa energia da dominação, da vingança. E normalmente isso é o mais comum aqui na Terra. A pessoa está encarnada e esses desencarnados então ficam atormentando a vida dessa pessoa por conta dessa vingança. E existe um outro tipo que se chama obsessão recíproca. São duas pessoas que estão encarnadas ou até mesmo desencarnadas, mas elas possuem uma mesma frequência. É como uma simbiose. Então elas estão tão unidas que é como se elas fossem iguais. Como se elas estivessem acopladas uma no DNA da outra. Elas pensam igual, elas se sentem as mesmas emoções e elas se afinizam de tal forma que elas ficam juntas, com uma espécie de escravidão. Um exemplo seria, por exemplo, um espírito que foi escravo de um outro numa outra vida. E ele se mantém querendo ser escravo daquele espírito. Então eles estão na mesma sintonia e vão permanecer unidos, fazendo as mesmas coisas. Não se dando conta de que aquilo ali não é amor, de que aquilo não é um afeto verdadeiro, mas eles estão vibrando nessa faixa de mesma energia. E também a autoobsessão. O que é a autoobsessão?
É quando uma pessoa, ela tá se auto-obsediando, não tem uma interferência de um obsessor. É ela mesmo que tem uma alma doente, ela só pensa coisas ruins, e ela só pensa em tragédia, e ela só se vitimiza, ela acha que o mundo todo tá contra ela. Então, uma pessoa assim está se auto-obsediando. Então, às vezes não tem nada a ver com o obsessor. É o próprio comportamento da pessoa que leva ela a essa auto-obsessão. Então, tem que cuidar muito e, nesse caso, fazer uma reforma íntima. Também, em todos os casos, a gente tem que fazer reforma íntima, né? Porque a gente sabe que no momento que a gente está se sintonizando, seja em qualquer estágio de dimensão que a gente esteja, com as trevas, é porque tem algo ainda que a gente precisa mudar e iluminar dentro da gente. E de encarnado para encarnado, as pessoas estão encarnadas aqui na Terra, né? E estão se obsediando, estando vivas. Né? Tô falando isso numa visão bem tradicional do Kardec, porque na verdade todos nós, mesmo quando desencarnamos, nós não morremos e estamos vivos num outro estágio de evolução. Mas, falando baseado no Livro dos Espíritos, então, o encarnado para encarnado seriam os seres que estão aqui na Terra, um tentando dominar o outro, com brigas infindáveis sobre o controle, né? Muitos voltados para o material, né? Para o ciúme, para a posse, para a possessão. Então, gente, eu vim esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema, porque é muito importante, né? Para que a gente possa ter uma vida mais iluminada, né? Mais feliz, que a gente compreenda que esses processos nos atingem e que para ter uma vida melhor a gente realmente tem que se propor a fazer uma reforma íntima e mudar comportamentos. Então, um caminho de luz a todos. Namastê. Foi um prazer estar aqui com vocês.